né, dentro de um entendimento do que é a biotecnologia, como eu falei hoje. Por exemplo, os jogadores de futebol hoje, eles são analisados não apenas por profissionais na área de fisioterapia, ou mesmo os fisiologistas, ele é analisado por um complexo sistema de biotecnologia sobre base da Big Data, sobre base de informações e coleta de informações que hoje tais coletas são alimentados por seres humanos, mas que, segundo ao seu tempo, o próprio sistema poderá analisar uma pessoa se ela está propícia ou não para a tarefa que ela vai desempenhar como esportista. Isso é um dos posicionamentos minimamente práticos que podem servir tanto para um lado positivo como pode servir para um lado positivo. Na sociologia, por exemplo, eu traria para um alerta para todos nós a questão dos caixas de banco e o pessoal que trabalhava o datilógrafo, que foram situações que, quando os profissionais não se aperceberam desse processo, acabaram sendo quase que sumariamente extintos. Eu me lembro de uma pessoa da minha família que, quando queria abrir um negócio, pensou em comprar uma loja de manutenção de máquinas datilográficas eletrônicas, ultramodernas para aquela época, só que estava surgindo já o PC, o computador já estava surgindo, o que vaticinou completamente o quê? O falecimento daquela tecnologia que parecia ser tão moderna. Então, o que nos acontece hoje para o futuro? Será que hoje o número de caixas de banco, por exemplo, é o mesmo que tínhamos há 30 anos atrás? Claro que não. O número de caixas de banco reduziu a ponto de você ter menos caixas de banco do que caixas eletrônicos. E também, cada vez mais, diminui-se o número de caixas eletrônicos, porque significativamente 64% das transações bancárias são feitas através de telefones celulares ou computadores próprios. Desta forma, apesar de um profissional de educação física ter sobre si, a favor, a questão da aproximação com o seu paciente, e eu não vou usar aqui o termo aluno, e sim o termo paciente, porque nem todos são alunos, muitos deles que são tratados dentro das academias ou fora delas, devem ser vistos como pacientes. Este professor, assim como médico, terá que revigorar a sua produção e a sua presença num cenário muito mais propício a que a artificialidade e a inteligência artificial possam tomar conta daquilo que você está fazendo hoje, né? Então, nós vamos dividir, primeiramente, dentro desse debate, ou dentro dessa aula, nós vamos dividir, primeiramente, o contexto da própria sociologia, né? O que é a sociologia do trabalho, os principais pensadores da sociologia do trabalho, ou aquilo que esses pensadores, não necessariamente da sociologia do trabalho, mas da sociologia em si, puderam produzir e puderam deixar para um arcabouço de conhecimento da relação do trabalho, né? Aí você não tem como fugir, você vai ter que ter o materialismo histórico, você vai ter que ter homens como o Karl Marx sobre algumas avaliações, você vai ter as avaliações totemistas, você vai ter depois as estruturas da psicologia social, você vai ter também os existencialistas sociais. Todo este elemento de base, porque o primeiro campo que você deve compreender como profissional é que você não é um profissional do nada. Você atua sobre vetores de influência, vetores externalizados, que podem fazer com que você tenha que mudar algumas certezas ou em outros casos, afirmá-las diante do contexto que você está atuando. Trabalho está ligado à cultura, então você também vai ter projetos trabalhados a partir da sociologia da cultura. Então, Emile Durkheim, por exemplo, será um homem que será falado sem dúvida nenhuma. Mas se eu ficar somente nesses dois aspectos, eu acabo atropelando a necessidade de você ter uma contraposição a tudo que lhe é dito como teoria. Então, nós também vamos trazer o Pierre Levy, nós vamos trazer o Baudrillard, nós vamos trazer um pouco do Derrida, nós vamos trazer um pouco de cientistas do trabalho importantes para que façam uma certa pesagem e equilíbrio sobre essas duas conotações interessantes. Bom, quanto à questão da sociologia, você vai ter que saber o que é trabalho,
não apenas sobre o termo tripalium, porque o termo tripalium que vai dar origem ao contexto de trabalho é justamente, o tripalium era justamente aquela estrutura que era colocada sobre os bois, que tampava os seus olhos para que eles olhassem só para frente, e por trás você tinha o guia para colocar você para onde você teria de ir e para onde você não teria de ir. A ideia de profissional, e aí tomando em posse a ideia do professor Eric Hobsbawm, a ideia do profissional, ou a ideia de indústria, a ideia de empreendedorismo, não são ideias velhas, são ideias que só poderão surgir a partir da Revolução Industrial. O empreendedor tem a ver com o processo de empresa, empresar algo, é movimentar alguma coisa segundo um objetivo específico. Então, as condições de trabalho e a historicidade dessas condições, nós também vamos analisar. Isso quer dizer que algumas profissões existiram e outras profissões simplesmente sucumbiram. E é nesse campo da sociologia que vai ser levantado o risco e a dúvida de você, como professor e como profissional de educação física, simplesmente não existir mais, por conta de metamorfoses e mudanças que nós poderemos ter nos próximos 30 anos de atividade profissional. Eu estava ouvindo a professora Andréa falando sobre as questões retornantes aos eventos. Também atuei no SESC durante muito tempo sobre as questões do evento. E eu posso dizer significativamente que o evento é um corpo pensante. O evento, se você olhá-lo como um corpo pensante, você verá que não apenas ele não é uma única coisa, como ele é um universo de atividades ininterruptas acontecendo paralelamente sobre um caos organizado. É isso que é um evento. E nós teremos para frente, cada vez mais, as expectativas de eventos tecnológicos que nos trarão uma multiformidade de objetivos e também de desafios que, por vez, nos parece, a mim pelo menos, impossíveis que a ser-humanidade possa resolvê-los. Então, como você, profissional, vai poder ver esse processo todo complexo? Na sociologia, ela nos aborda também e nos dá também tarefas interessantes à busca de oportunidades. Por incrível que pareça, o conceito de oportunidade tão projetado dentro do marketing, ele é de origem muito mais sociológica do que propriamente da origem do marketing propriamente dito, porque a oportunidade é justamente a pesquisa que se dá nos vazios futuros daquilo que se analisa agora. Nós temos hoje vazios futuros sobre perspectivas do mundo. Nós podemos estar discutindo agora sobre o que vai ser o profissional do próximos 30 anos e termos uma terceira guerra mundial acontecendo no início de 2021. E, ao mesmo tempo que todo o decurso tecnológico profissional está acontecendo com você, você também tem decursos tecnológicos acontecendo nos mais diversos cenários de conversação e de diálogo humano. A guerra, ela é um diálogo humano. Não há como não se perceber, por exemplo, que existe hoje no macro processo de diálogo, na geografia e na política mundial, um arrefecer do contexto econômico que está cada vez mais colocando dois grandes gigantes potencialmente fortes para um embate que, por enquanto, está sendo apenas comercial. Tudo isso faz parte de análise. E tudo isso deve ser avaliado não com aquele frisson hollywoodiano, mas também não com aquela apatia da desconfiança. Isso tudo a sociologia nos mostra. Qual é, então, o nosso vazio futuro que nós podemos preencher? O que nós estamos proporcionando nesse processo futuro para que a gente possa ter um salto maior? Quando você chega aí na psicologia, no aspecto da psicologia da comunicação, a pergunta que eu faço a você: se você pegar a comunicação de um profissional da década de 90, ela pode ser utilizada para os dias de hoje? Eu digo que sim e digo que não.